Amém. Desde já, meu irmão, quero agradecer você que nos visita. Sinta-se muito bem-vindo em nosso meio. Eu tenho uma mensagem para o seu coração. Hoje é a noite de ceia, noite de relembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz. E assim como no mês de janeiro nós pregamos uma série de mensagens restaurando a intimidade, hoje nós vamos começar uma série de mensagens também. Quem acompanhou aí a série de mensagens restaurando a intimidade aí, levanta a mão aí. Amém? Irmão, nós estamos também no YouTube, só procurar lá também, tem as mensagens lá para quem não acompanhou. E o tema da série que nós vamos, uma série de 4 mensagens que nós vamos pregar, é o Deus cristocêntrico. Esse é o tema central da nossa mensagem. Em um mundo onde a idolatria reinava, onde existia vários deuses, várias culturas, várias imagens, Deus escolheu se revelar através do seu Filho. Então, o Deus que é totalmente cristocêntrico. Eu queria que você ficasse aqui comigo. Eu costumo dizer, se você veio na igreja, meu irmão, e você não prestar atenção na mensagem, era melhor que você não tivesse vindo. Porque não faz sentido nenhum você sair da sua casa um domingo à noite para chegar aqui e ficar sem prestar atenção na palavra. Então eu queria que você ficasse comigo, eu queria que você ouvisse essa mensagem. Tenho certeza que vai abençoar o seu coração. Então eu não vou demorar, eu não vou me prolongar, mas nos poucos minutos que nós estamos aqui, eu queria que você estivesse aqui comigo, amém? Abra sua Bíblia comigo aí, em Hebreus 1. Tá aqui, ó. O Deus cristocêntrico. Em um mundo cheio de ídolos, Deus escolheu se revelar através do seu Filho. A mensagem de hoje é: Deus se revela em Cristo, não em ídolos. A mensagem do próximo domingo vai ser: Cristo é a imagem perfeita do Deus invisível, Cristo acima de todos os poderes. E a mensagem 4 é: Cristo crucificado, o Deus que salva. Então esses vão ser os 4 temas da nossa mensagem durante esse mês. Mensagens. Minha esposa sempre me corrige. Mensagens. Então, o Deus se revela em Cristo, não em ídolos. Então, Hebreus 1, do 1 ao 3, nós vamos ler. Diz bem assim: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos falou mediante ao seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou, e é ainda mais excelente do que eles. Oremos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor faça cair sobre nós espírito de sabedoria e revelação, para que haja o pleno entendimento da sua palavra. Fala aos nossos corações essa noite, assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vivemos em um mundo saturados de imagens. E eu não falo de imagens, esculturas, né, feitas por mãos, de barro ou de gesso. Eu falo imagens, pessoas, influências, pessoas que a gente tem algum tipo de admiração, algum jogador de futebol, algum irmão em Cristo, ou alguma pessoa que a gente segue. E essas imagens, essas pessoas, muitas das vezes moldam o nosso desejo e as nossas crenças. Quem nunca viu alguém que a gente gosta, ou que a gente acompanha, ou que você gosta, mostrar um produto e automaticamente não te dá vontade de comprar? Quem você talvez ouviu na internet falando a respeito de uma vida melhor e tal, para fazer isso, fazer aquilo, e a partir daquele momento você começou teve um despertamento para viver uma vida mais saudável.
Então, o mundo ele está cheio desse tipo de pessoas, cheios de imagem, cheio de pessoas que moldam às vezes o nosso caráter, as nossas crenças, as nossas identidades. Mas o maior perigo do mundo não é criar uma imagem do mundo, mas o maior perigo da atualidade e o perigo que toda a Bíblia vem narrando, que a gente conhece ao longo das histórias, é criar a imagem de Deus. Porque quando alguém cria uma imagem do mundo para ser idolatrada, isso e aquilo, ainda assim pode até passar despercebido. Mas à medida que a gente cria uma imagem de Deus no nosso coração, no nosso intelecto, que não é o Deus verdadeiro, aí mora o perigo. Porque Deus agora, o Deus que nós criamos na nossa cabeça, na nossa identidade, vai apenas satisfazer a arrogância do nosso coração. Um Deus que é amor, então tudo pode, porque Deus é amor. Um Deus que é isso, que é aquilo, que acompanha a nossa cultura, a nossa moralidade. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: a nossa moralidade é caída, a nossa cultura é caída, os nossos pensamentos são caídos. Então, quando nós criamos a imagem de Deus para satisfazer os nossos desejos, as nossas intenções, aí mora o problema. Aí nós criamos um ídolo fora de Deus. Desde o início da humanidade, as pessoas tentam moldar Deus à sua própria medida. Tentam moldar Deus aquilo que ela acredita ser certo. Não rejeita Deus, mas apenas dá uma remodelada nele. Não, eu acredito em Deus. Eu só não acredito em Deus como você acredita. Eu só não acredito em Deus como está nas Escrituras, mas eu acredito em Deus. Então Paulo diz aos Romanos no versículo 1 que eles trocaram a glória de Deus por imagem. Deus, criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas, mas os romanos pegaram as coisas criadas e começaram a adorar. Começaram a adorar o Deus Sol, o Deus Chuva, o Deus Lua. Começaram a adorar as coisas que foram criadas por Deus, não o Criador de todas as coisas. Porque o homem sempre está tentando colocar Deus dentro do seu próprio entendimento, dentro do seu intelecto, dentro daquilo que ele acha ser certo. O problema nunca foi a ausência de religião. Nós temos muitas religiões, nós temos muitas denominações, nós temos várias pessoas falando sobre Deus. Então o problema nunca foi sobre a ausência de religião, foi sempre sobre distorcer uma verdade que já foi revelada. O problema não é quantas denominações existem. O problema é quando as denominações saem de dentro das outras para poder seguir aquilo que eles acreditam e não o que a Bíblia está dizendo. O problema é quando eu encontro uma igreja para eu frequentar que eu acho melhor e não uma igreja que está mais perto da palavra de Deus. O problema é quando eu saio para frequentar uma igreja que está perto da minha casa e não perto das Escrituras. Porque o problema é você ir e fazer parte de um lugar que, ainda que você esteja sendo religioso, não esteja seguindo a vontade de Deus plenamente. Então, uma distorção da revelação. E é nesse cenário que Hebreus começa dizendo algo poderoso, meu irmão. Deus falou, e falou definitivamente através do seu Filho. Nenhuma profecia, nenhuma palavra é superior, meu irmão, ao que Deus já disse, ao que já está escrito nas Escrituras. Nada, nenhuma revelação, nenhuma palavra de sabedoria ou conhecimento é superior às Sagradas Escrituras. Nenhuma profecia que você pode receber é superior àquilo que Deus já deixou para nós como verdade. Em Êxodo 20, versículo 3, a palavra de Deus diz bem assim: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada se assemelha ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Então Deus está falando isso aqui com Moisés,
e entregando a lei para o povo. Moisés está no monte recebendo a lei do Senhor. Mas em Êxodo 32, um pouco mais para frente, vai dizer que enquanto Moisés estava no monte recebendo a lei de Deus, o povo fica impaciente com a demora de Moisés e pede a Arão para fazer um bezerro de ouro. Então ele começa a recolher os brincos de ouro, os anéis de ouro, os cordões de ouro, e ele funde aquilo tudo e faz um bezerro. O interessante é que no texto a gente precisa notar algo muito importante, porque eles não estavam negando Deus, Adonias. Em momento nenhum, Joe, eles estavam negando Deus, porque o texto vai dizer que eles disseram assim: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Eles não estavam negando Deus, eles só estavam trazendo Deus para a realidade deles, de uma forma que eles pudessem ver, tocar, moldar ou mandar em Deus. O problema da idolatria não é apenas você fazer uma escultura, mas é você atribuir aquilo ou a outras pessoas algo ou lugar que só pertence a Deus. Isso é idolatria, é você dignificar alguém ou dizer que aquela pessoa ou algo está no lugar de Deus. E é isso que o povo de Israel estava fazendo. Esse bezerro de ouro é o Deus que tirou vocês do Egito, atribuindo àquela estátua, aquele bezerro, aquilo que ele não poderia fazer, aquilo que o próprio Deus fez. Idolatria, meu irmão, sabe o que? É quando um pastor passa tempos de ministério num lugar e ele consegue atribuir ou ter conquistas no lugar, e quando ele sai daquele lugar ou daquela igreja, as pessoas dizem assim: não, no tempo de fulano fez isso, fez aquilo outro. Meu irmão, no dia que eu saí dessa igreja, o que nós conquistamos aqui, nunca eu quero que seja atribuído a mim. Porque tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos como igreja. Tudo que nós fazemos pelo poder do Espírito Santo, porque a graça de Deus foi derramada sobre nós. Não pode atribuir ao homem aquilo que só Deus pode fazer. Não há nada que o homem faça sozinho. Não há nada que o homem faça por conta própria, se não for Deus operando. Muitas conquistas nós tivemos. Quando você coloca um homem no lugar de Deus, isso se torna idolatria. Deus é soberano. É a mesma coisa. O povo falou assim: esse bezerro de ouro é o Deus que nos tirou do Egito. Esse pastor é o pastor que nos levou para a terra prometida. Meu irmão, só Deus tem o poder de fazer essas coisas. Não coloque o homem no lugar que não lhe é devido, no lugar de Deus. Essa declaração revela algo profundo. O povo não estava tentando abandonar Deus totalmente. Eles não estavam tentando abandonar a ideia de Deus. Estava apenas tentando substituí-lo por algo visível, controlável, algo conveniente. Eles pegaram, fundiram, modelaram e deram forma ao bezerro e atribuíram aquela obra, dizendo que o Senhor, que aquilo era o Senhor e que havia tirado o povo do Egito. O problema nunca foi apenas a imagem, mas é a substituição. Isso é idolatria. E na pós-modernidade, os nossos bezerros não são de ouro. Os nossos bezerros são de influência. São pessoas com milhares de seguidores, discursos, pessoas que falam sendo convincente, pessoas que falam com autoridade. Transformamos os influencers da internet como referências absolutas, pessoas que ditam e falam aquilo que nós devemos ou não acreditar. Consumimos opiniões de pessoas que nós gostamos como se fossem verdades definitivas. Ajustamos a nossa visão de mundo, de igreja, de consciência, de acordo com a narrativa de pessoas que nós gostamos.
Quando nós colocamos um homem, meu irmão, como detentor final da verdade, repetimos o mesmo erro que aquele povo estava repetindo no deserto. O povo diz: este é o teu Deus. Hoje muitos, às vezes não verbalmente, mas é só ter algum escândalo na internet, ou ter alguma repercussão na internet, que as pessoas dizem assim: essa pessoa que me define. Esse argumento aqui, Joe, me define. Essa pessoa aqui, ó, falou tudo que... Essa pessoa aqui está dizendo a verdade. Então, essa pessoa que me orienta, essa pessoa que me dá direção. Ou quando acontece, igual teve aí um grande rebuliço por causa de uma canção que foi lançada, e aí a gente corre para ir em pessoas que a gente gosta, para ouvir assim: vamos ver o que essa pessoa aqui está falando, para saber a verdade, para saber algum tipo de opinião, e acabamos nos deixando ser moldados por essas opiniões. Muitas pessoas procuram outras pessoas para dizer a verdade, ao invés de procurar as Sagradas Escrituras. Ao invés de querer saber o que o influencer está falando, abra sua Bíblia e procura saber o que Jesus disse nas Escrituras, o que a palavra de Deus está dizendo. A nossa opinião, meu irmão, não faz frente à verdade da palavra de Deus. A cultura não faz frente à palavra de Deus. A cultura precisa ser redimida, precisa ser submissa à vontade de Deus. As nossas ideologias, aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, nós precisamos submeter elas às Sagradas Escrituras. Os homens são limitados, são falhos. A verdade é que o que seu algoritmo diz não é verdade absoluta. Eu não sei você, meu irmão, mas de vez em quando eu tenho que ir lá e mudar o meu algoritmo. Porque às vezes a gente não sabe mais se é a gente que controla o Instagram ou se é o Instagram que controla a gente. O Instagram é o reflexo da nossa arrogância. Ele só entrega aquilo que a gente gosta de ver. Ele não vai contrariar a sua opinião. Se você tem uma opinião diferente, ele não vai colocar para você. Se você gosta de um candidato e não gosta do outro, só vai aparecer um candidato para você e só coisa ruim do outro. O nosso algoritmo, meu irmão, do Instagram, da internet, das nossas redes sociais, não tem a verdade. A verdade está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A verdade é contida nas Escrituras, na palavra de Deus. Não é porque é uma tendência para 2026 que é verdade. Não é porque é tendência, porque serve para a gente. Não é porque se tornou uma opinião viral, um vídeo viral, que agora aquilo ali é uma verdade. Não é porque está todo mundo falando que é verdade. Não é porque está todo mundo dizendo que é verdade. Sua mãe nunca te ensinou que você não é todo mundo? Sua mãe nunca te ensinou que você não é todo mundo? Que você não precisa fazer o que todo mundo faz? Que você não precisa crer no que todo mundo está falando, está fazendo? Não é porque está todo mundo falando que é verdade. Não é porque tem milhares de curtidas que é verdade. A verdade, meu irmão, que nós precisamos compreender, a verdade é uma pessoa. Em João 14:6 diz, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo, não é o que eu ensino que é verdade, eu sou a verdade. Verdade, meu irmão, não é algo que pode ser aprendido ou entendido. A verdade vem de acordo com um relacionamento de profundidade e sinceridade com Ele. Porque você pode ter uma verdade para você. Talvez, Marcelo, a sua verdade não é a minha verdade. E a verdade vai se tornando relativa. Mas a verdade não é relativa, a verdade é uma pessoa. E é a pessoa de Jesus Cristo. A verdade não tem dois lados, a verdade só tem um lado, meu irmão. Para com isso. Ah, essa é a sua verdade. Ah, não, essa é a minha verdade. A verdade é Cristo crucificado, ressurreto. A verdade é o Senhor.
A verdade não é o que eu penso ou o que eu acho. Senão nós ficamos em vãs discussões eternamente, apontando o que eu acho de ser verdade e o que não é. A verdade é uma só: todo aquele que não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador não vai morar no céu. Agora, a verdade também é que o Senhor morreu numa cruz para nos salvar, para nos redimir do nosso pecado, e que a graça dele está derramada sobre nós. Essa é a verdade. A verdade não é relativa, não tem dois lados. Quando a verdade se torna relativa, aquele que fala mais alto, ou aquele que chama mais atenção, aquele que parece ser mais convincente, acaba tendo a palavra. Mas quando nós reconhecemos Cristo como absoluto, como o nosso Deus, tudo precisa passar pelo filtro, tudo precisa passar por Ele, não por aquilo que a gente acha, não pela cultura, não por aquilo que as pessoas estão falando, não pela internet, mas passa por Ele. Precisamos da presença de Deus operando em nós. Precisamos de que Deus, meu irmão, opere plenamente nos nossos corações, para que você agora, onde você está, você comece a sondar o seu coração, para saber quem está ocupando o nosso coração, para saber o que está moldando as nossas convicções, se é a internet ou se é a palavra de Deus, para saber se é o influência que está moldando as nossas opiniões ou se é Jesus. Quem está definindo a nossa identidade? Quando algo começa a tomar o lugar de Deus, ou quando uma pessoa começa a tomar o lugar de Deus, meu irmão, ainda que pareça ser inofensivo, esses nossos afetos começam a moldar a nossa prioridade. Meu irmão, eu sou alguém que eu pego muito rápido, assim. Se eu ficar uma semana com carioca, eu começo a falar carioquês. Se eu ficar uma semana conversando com algum paulista, eu começo a falar. É inconsciente, é imperceptível. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Os ambientes moldam-se em caráter. Você acha que não, mas moldam. Quando eu trabalhava na fábrica de cimento, eu tinha vergonha de chamar os outros para vir na igreja. Sabe por quê, Joe? Porque eu era uma coisa na fábrica e eu era outra coisa na igreja. Na fábrica eu participava de conversas que não eram para eu participar, mas na igreja eu tocava, eu cantava. Rodas de amizade moldam sim comportamento. E você pode estar se perdendo sem perceber, porque você está no ciclo de amizade errado. Um dia numa pregação aqui, o pastor Aguinaldo falou algo, e na segunda-feira eu cheguei para trabalhar, e quando eles começaram a falar um monte de coisa, eu saí. E eu falei assim, cara, eu não participo mais dessas conversas. E eles falaram assim, mas até ontem você participava? Eu falei assim, disse bem. Até ontem eu era uma pessoa, a partir de hoje eu sou uma pessoa diferente. Mas você acha que pode ser assim? Eu falei, eu acho, eu preciso ficar nessa porcaria a vida inteira? A partir de hoje eu não participo mais disso. Os nossos afetos, quem a gente assiste, quem a gente vê, muda sim o nosso caráter, a nossa forma de enxergar as coisas. O que acontece no deserto, meu irmão, não foi uma negação explícita de Deus, foi apenas uma tentativa de tornar Deus visível, manipulável, Deus controlável. O erro não foi trocar apenas a divindade de Deus, mas foi reduzir a Ele a algo que a gente pode colocar num lugar e colocar no outro. Não é isso que a idolatria contemporânea faz, a pós-modernidade faz, dizendo, eu determino, eu ordeno, ou é a quarta-feira da bênção, é o domingo da cura, é sei lá o que da libertação, dizendo o dia e a hora que Deus vai operar, como se a gente mandasse em Deus. Deus, o Criador dos céus e da terra, e nós dizendo e apontando a hora que Ele vai ou não fazer. O risco não é apenas o uso da palavra, mas é a postura do coração, achar que é superior a Deus, achando que pode dar ordens
ao Deus que é sustentador, criador e sustentador de todo o universo. A Escritura diz e deixa bem claro para nós que quem determina as coisas é Deus. Quem ordena soberanamente sobre tudo e todos é Deus. Que a agenda do mover do Espírito Santo não está condicionada às nossas vontades, mas está condicionada a Ele mesmo e aquilo que Ele quer fazer. O bezerro de ouro é o orgulho do povo em tornar a Deus visível, em tornar a Deus subordinado aos nossos discursos. Isso é orgulho espiritual. Não é negar a Deus, mas é tentar domesticar a Deus. É fazer campanhas e campanhas para poder, de alguma forma, manipular Deus e comprar Deus. Toda vez que o homem tenta reduzir, meu irmão, a soberania de Deus, toda vez que ele tenta colocar Deus dentro da sua arrogância verbal, ele repete a mesma coisa que aconteceu lá no Monte Sinai. Hebreus 1:2 diz que Deus falou através do seu Filho, e isso muda tudo, porque não é a humanidade que, tentando descobrir quem Deus é, definiu Deus. Não é a filosofia que define Deus, não é as ideologias desse mundo que define Deus. Quem define Deus é o próprio Deus, que se apresentou a nós através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressão, a completa expressão de Deus. Tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus está em Jesus. A carta aos Hebreus foi escrita para uma origem judaica, os cristãos de origem judaica que estavam sofrendo perseguição, que estavam tentando retroceder, que estavam tentando voltar ao judaísmo tradicional, estavam em risco de trocar, Jesus por uma segurança. Então o autor de Hebreus vem e diz que Cristo é superior a tudo que veio antes. Cristo é superior aos profetas, meu irmão. Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior à lei de Moisés. Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Cristo é superior aos sacrifícios. Cristo é superior a todo influencer, a todo pastor, a todo personagem que está por aí afora. Cristo é superior. Somente nele contém a completa verdade. O padrão, meu irmão, para as coisas não é a nossa cultura. O padrão para o nosso cristianismo, o padrão para aquilo que nós acreditamos, para aquilo que nós cremos, para aquilo que nós temos como verdade, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho. A régua é muito mais alta. O padrão é Cristo. O padrão é aquele que nunca teve pecado. O padrão é aquele que se despiu de sua glória. O padrão é aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas que se esvaziou de si mesmo e se entregou em obediência à morte e morte de cruz. Quando nós tiramos Cristo do centro, meu irmão, nós começamos a achar que moralismo, que ação social é graça. Nós começamos a achar que emocionalismo, que chorar e que isso e aquilo é verdade do Espírito Santo de Deus. Ou nós começamos a querer, como nós vemos nos últimos dias, a substituir cultura por palavra de Deus. Canções carregadas de cultura, vazias de evangelho, vazias de Cristo. A cultura não está acima de Deus. O que você acha não está acima de Deus. A idolatria é um esforço humano de fazer Deus caber naquilo que nós podemos controlar. A revelação em Cristo é o oposto. É Deus se dando a conhecer de forma plena, perfeita e suficiente. O Evangelho de João 1,18 diz que ninguém jamais viu a Deus, mas se revelou através do seu Filho.
não precisamos esculpir nenhum tipo de imagem, não precisamos seguir nenhuma pessoa como verdade plena, porque Deus já se revelou na imagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, aqui a ceia ela começa a ganhar profundidade no nosso coração, porque na idolatria o homem cria algo para representar Deus, mas na ceia Deus estabelece algo unicamente para poder anunciar a Cristo. O pão e o cálice não são tentativas de tornar Deus visível, meu irmão, mas são os sinais instituídos pelo próprio Deus para nos lembrar que não é nós que moldamos Deus, mas que fomos reconciliados pela sua graça. Não determinamos a forma do seu agir, muito pelo contrário, apenas recebemos e nos rendemos à graça soberana de Deus. O bezerro de ouro, uma tentativa de controlar o nosso Deus. Na idolatria, como eu disse aqui no último domingo, no nosso período de oração, na idolatria é o homem dizendo ordens para Deus: eu declaro isso, eu declaro aquilo. Mas para a igreja, o que alegra o nosso coração, numa ceia como hoje, o que nós dizemos é: está consumado. Não precisamos dizer Deus faz isso, faz aquilo, porque já foi tudo consumado na cruz. Hoje nós nos aproximamos de Deus, meu irmão, não para exigir nada, mas em reconhecimento de quem Ele é. Se o nosso pecado é trocar a glória de Deus por uma imagem, a ceia do Senhor é restaurar a glória que só pertence a Ele. É nos lembrar que sem Ele não somos nada, que a nossa idolatria em pessoas não nos leva a lugar nenhum, que nós precisamos nos submeter ao Deus Criador, porque Deus é cristocêntrico, não o Deus que nós criamos, não o Deus que nós achamos, mas o Deus que se revelou e se entregou naquela cruz por nós. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero encerrar esse momento orando ao Senhor.